Olá, como vão vocês? Estamos aqui novamente para falar de direito previdenciário. Eu sou Heloísa Pancotti, do Escritório de Advocacia de Direito Público, sou professora de Direito da Seguridade Social e convido agora a minha parceira de transmissão para falar com vocês. Seja muito bem-vinda, Larissa. Muito obrigada, Elo. Eu sou a Larissa Françoso, aqui do Escritório Françoso e Esterza, e sou mestre em Direito. Tive a alegria aí de conhecer a Elo no mestrado, e hoje a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre o benefício assistencial. Exatamente, Larissa. Nossa intenção aqui com esses vídeos semanais é aperfeiçoar o direito previdenciário, né, difundir informação. Então, se ao final da nossa transmissão vocês, por um acaso, ainda tiverem dúvidas, aqui na descrição do vídeo tem o nosso contato, tanto os meus quanto o da Larissa, da doutora Larissa, e aí a gente pode oferecer maiores esclarecimentos para você. Se vocês gostaram dos nossos vídeos, né, e gostariam de sugerir algum tema, por favor, adicione nos comentários e nós vamos ter o maior prazer de trazer isso para vocês, né? Porque eu tenho a experiência desde 1998 atuando na área, também sou mestre, assim como a doutora Larissa, e também somos professoras de Direito Previdenciário, então a nossa intenção é compartilhar conhecimento com todo mundo, né, com a sociedade e também com os colegas. Muitas vezes, alguns colegas podem não ter condição de assistir um curso, de assistir uma aula, então a gente vai trazendo aqui e difundindo conhecimento. Hoje, o tema é o benefício de prestação continuada da assistência social, né? E esse tema foi trazido pela professora Larissa, porque a gente percebe, né, conforme a crise financeira, que essa crise mundial vem se avolumando, um número cada vez maior de pessoas tem passado por um estado de vulnerabilidade, tem se distanciado, né, do perfil de contribuinte da Previdência Social, então passa a não ter mais condição de contribuir e de aposentar no final da vida, né? Então, a gente precisava trazer esse tema, porque imagino que ele tem o condão, assim, tem a possibilidade de diminuir muito a pobreza, né, as situações de vulnerabilidade social de tanta gente que tem sofrido, né, nos últimos tempos, com a situação de vulnerabilidade alimentar, né, de perder moradia, de se colocar numa posição até de indigência nas ruas das grandes cidades, né, e das pequenas também. Então, vamos, professora Larissa, antes de mais nada, introduzir o tema, né? O que é o BPC, né? De onde ele vem, como é que ele foi criado e quem seria a pessoa que teria direito do BPC? Sim. Como a professora Elo estava dizendo, o benefício assistencial é para aquelas pessoas que não contribuíram para a Previdência, né? Então, é um benefício criado a fim de auxiliar a população. Por quê? Para que a gente possa se aposentar durante um período da nossa vida, nós recolhemos. Então, é a seguridade, a gente pagou para a gente ter essa aposentadoria. E, como foi dito, infelizmente nem todos tiveram essa oportunidade de estar no mercado formal, de contribuir para a Previdência. Muitos trabalharam, mas não houve essa contribuição. Ou então trabalharam e a quantia contribuída não foi suficiente para requerer algum benefício ali dentro da Previdência. E aí, nessas situações, então, nós pensamos no benefício assistencial, que é um benefício devido a quem é deficiente ou idoso e ainda no valor de um salário mínimo, não gera o 13º e existem alguns requisitos ali para nós comprovarmos, né? Então, é a famosa pergunta: nunca paguei o INSS, posso me aposentar? Se enquadrar nestes requisitos, talvez a gente não vai dizer uma aposentadoria, mas diremos direito a um benefício, sim. Certo, Elo? Certo. Então, é porque isso é muito importante dizer, porque muitas vezes as pessoas vêm para o escritório dizendo assim: olha, meu pai era aposentado, minha mãe era aposentada, faleceu, eu fui pedir pensão, não tem direito.
Mas é muito comum que as pessoas não saibam distinguir, né, o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, da aposentadoria. E também, o que acontece muito, e isso é importante a gente dizer, é que como os requisitos para alcançar o benefício de prestação continuada são mais fáceis de cumprir do que comprovar um trabalho rural, por exemplo, muita gente que tinha direito de aposentar está hoje recebendo o BPC. E esse é um problema, porque se essa pessoa vem a falecer, o companheiro, os dependentes dessa pessoa também vão sofrer prejuízo no futuro. Então, primeiro, tem muita gente recebendo benefício de prestação continuada quando deveria estar aposentado. E isso pode ser mudado a qualquer tempo. Então, em primeiro lugar, verificar se essa pessoa de fato não tem nenhuma condição de se aposentar, mesmo contando período remoto, né, que aí a gente começa a pensar numa aposentadoria por idade híbrida e tantas outras possibilidades, porque o BPC é frágil demais. Todos os anos tem pente fino no BPC, né, mas ele é um bom instrumento acessível a muita gente que não cumpriu os requisitos para qualquer outra modalidade de aposentadoria, né? Mas é importante dizer que o BPC, ele não é para qualquer pessoa, ele é para pessoa em situação de vulnerabilidade social. No começo, a lei havia estabelecido para a pessoa com deficiência grave, né, e também para as pessoas ali acima de 65, né, Larissa? Os idosos a partir de 65 anos e as pessoas com deficiência. Mas depois, como a gente vive num país muito desigual, né, a gente vive num país em que muita gente está em estado de vulnerabilidade, esse conceito de deficiência, ele foi um pouco deixado de lado e ele começou a ser tratado como um conceito de incapacidade do trabalho de longa duração. E aí, o que é a incapacidade para o trabalho de longa duração? Seria, aí já abre um leque muito grande de oportunidades, né? Um leque muito grande de possibilidades, melhor dizendo. Então, assim, vulnerabilidade social. O que é uma vulnerabilidade social? As pessoas em situação de rua, elas têm vulnerabilidade social. Por quê? Porque ninguém dá emprego para a pessoa em situação de rua. Quando você vai preencher o formulário do INSS, uma das coisas que aparece, um dos campos que aparece para pedir o BPC é justamente se se trata de uma pessoa em situação de rua. Então, o INSS hoje reconhece essa possibilidade. Outra situação de vulnerabilidade social, a gente poderia dizer, por exemplo, de uma pessoa HIV positiva numa cidade muito pequena, né? Porque tem a estigmatização daquela situação, daquela doença, e as pessoas, por conta do preconceito que tem em volta daquilo, né? A pessoa passa a não conseguir emprego na cidade. Isso é considerada vulnerabilidade social também, e já tem jurisprudência, mesmo que o INSS não reconheça administrativamente, nos tribunais já tem uma longa jurisprudência e até pacificando essa situação, né? Então, na verdade, no princípio se falava em vulnerabilidade social e também se falava em idosos e deficiente físico, mas hoje a gente já tem umas outras situações ali que podem vir a gerar o direito a receber o BPC. Exatamente. Falando ainda na vulnerabilidade social, a legislação ainda fala em 1/4 do salário mínimo por componente do grupo familiar. E também a jurisprudência já considerou isso inconstitucional. Então, nós podemos ultrapassar este valor e ainda assim encontrar uma família, uma pessoa em vulnerabilidade social. E
é exatamente isso que você disse, né? A necessidade do benefício de alcançar essas pessoas para que elas tenham um mínimo de dignidade, para que elas possam sobreviver. Então, como que a gente faz isso? A gente geralmente pede, né, todos os documentos ali, as despesas da casa e divide pelos integrantes do grupo familiar. E o idoso acima de 65 não tem muito o que dizer. Já o deficiente, de fato, com essa nova possibilidade aí, é muito interessante, porque a deficiência ela não é só física, mas ela pode ser psíquica, ela pode ser uma barreira social onde a impede de construir algo, de ter esse trabalho. Apesar que com as novas perícias tem alterado um pouco essa visão, não só ficado para o labor, mas ainda o judiciário, dependendo de onde esse processo é tramitado, ainda verifica só a condição do trabalho. Não verifica essa possibilidade de igualdade com os outros ali da sociedade. É importante dizer também que houve uma alteração legal importante. Então, hoje, a coisa de 1 ano e meio atrás, a lei que estabeleceu o auxílio e inclusão, né? Então, veja, nós temos o impedimento de longa duração, que pode ser físico, né, mental e também sensorial, de natureza grave. Entraria aí nesse quesito as pessoas que estão no espectro autista, né? Mas que esse impedimento precisa ser considerado, essa barreira, né, que impede o desenvolvimento pleno em igualdade de condições com os demais membros da sociedade, precisa ser considerado grave de longa duração. Longa duração se estabeleceu aí um período de 2 anos, pelo menos, né? Mas também a necessidade de dizer que nesse cômputo, né, estabeleceu-se que a vulnerabilidade social ela seria medida pela renda per capita. O que é a renda per capita? Se soma a renda de todos os integrantes do grupo familiar e divide pelo número de pessoas. Ela teria que ficar ali abaixo de 1/4 do salário mínimo. Só que isso é o que está na lei. Na justiça, isso é relativizado, porque já se decidiu, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que essa medida não tem sozinha o condão de medir a vulnerabilidade e a necessidade, que isso tem que ser medido com outros fatores, né? E esses outros fatores seriam a necessidade da pessoa, né? Por exemplo, a necessidade de terapias, de medicamentos, né? E aí, há cerca de 1 ano e meio atrás, teve uma alteração que foi a lei que instituiu o auxílio inclusão e regulamentou, instituiu não, porque ele já havia sido instituído, mas assim, regulamentou o auxílio inclusão, que o auxílio inclusão, perdão, que trouxe ali a possibilidade de relativizar esse 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo per capita, se a pessoa comprovar que está tendo gastos com medicamentos, né, e terapias, e também fraldas, né, esse tipo de fraldas descartáveis, alimentação especial, esse tipo de necessidade, e que isso não está sendo fornecido pelo SUS, tá? Mas a gente entende, como operador do direito, como advogado, que isso também pode ser relativizado quando a família vem procurar um atendimento especializado. A primeira coisa que a gente diz é que elas devem providenciar um relatório, né, um comprovante de todas as despesas que a família tem dentro de um prazo de 30 dias, né? E aí ela vai trazer ali conta de água, conta de luz, porque não é só de remédio que as pessoas vivem, né? Água, luz, plano de saúde, mercado, fralda, farmácia, médico, porque a gente sabe muito bem que o SUS não dá conta de atender e providenciar todas as terapias que as pessoas precisam, né? E muitas vezes também não tem naquela cidade aquela terapia específica. E aí, tudo isso entra nas despesas, né? Compra de mercado.
E aí, nesse sentido, olha, pessoal, a gente tá gravando e às vezes acontece alguma interferência, tá? Mas nada que vai estragar ali a transmissão. Então, veja, isso tudo tem que ser apresentado como despesa, né? E normalmente o que acontece é que o advogado consegue comprovar que os ganhos daquele grupo familiar não são suficientes para custear o tratamento que aquela pessoa precisa. Então, o que eu queria dizer para passar a bola aí para a professora Larissa, que acho que a gente precisa dizer o seguinte: essa média que é apurada no grupo familiar, através da renda que a família recebe, o INSS tem mania de considerar todo mundo que mora naquela casa como um membro da família. E a gente sabe que na população, na faixa de renda, né, que se encontra aquela população vulnerável, a realidade é que muita gente divide o mesmo espaço, né, mora na mesma casa. Mas nem todo mundo pertence ao grupo familiar, né? Então, vamos explicar, para fins de recebimento desse benefício de prestação continuada, quem é e quem compõe o grupo familiar, professora Larissa? Os pais, os filhos, os irmãos solteiros que estão ali dentro da residência, eles compõem o grupo familiar, né? Como bem disse a professora Heloísa, não é todo mundo que está sobre o mesmo teto. E é interessante porque eu tenho um caso concreto aqui no escritório que aconteceu o quê? Só um minutinho aqui, como disse a professora Elo, a pessoa ela residia em uma casa doada, cedida pela igreja, e quando alterou ali o responsável, ele pediu esse imóvel novamente. Então eles montaram uma república, basicamente isso, para conseguir dividir as despesas locais. Então não é todo mundo do grupo familiar. A pessoa estava ali totalmente sem renda, desamparada. E ainda sobre as questões da prova, é interessante ressaltar também, se me permite aqui, que às vezes a situação de vulnerabilidade é tão extrema que ela não tem despesa nenhuma porque ela não tem renda. Então a gente também utiliza como prova algumas declarações fornecidas pelo próprio Estado em algumas situações, que ela recebe uma cesta básica, que a moradia é cedida, como nesse caso que eu falei, às vezes por uma igreja, por um amigo. São outros meios de prova, porque é realmente uma situação que a gente pede para a pessoa: traz o seu comprovante aqui de despesa do mercado, e nem isso ela tem, porque ela não tem renda nenhuma. Aqui em Marília, que é da onde eu falo, tem os bandejões, né, que a prefeitura fornece alimentação, porque a pessoa não tem como, então ela vai, se dirige a esse local, faz as alimentações, e a gente já utilizou isso como prova também. Fizeram ali uma declaração dizendo que ele utilizava desse serviço todos os dias, porque não tem nem nada, zero prova, zero. É muito... A questão processual, né, a questão da prova, dependendo de cada situação, é uma prova que nós utilizamos. E isso é o que eu acho mais legal no direito previdenciário, se me permite essa observação, porque é uma infinidade, nada é engessado. Eu acho muito bacana isso. O advogado previdenciarista, ele tem que ser criativo, né? E também é preciso dizer, com relação ao BPC, que é preciso manter os dados atualizados do CAD único, tá? E o CAD único, o preenchimento do CAD único, ele pode ser feito através de um aplicativo de celular, ou o próprio advogado faz o cadastramento inicial. Mas vai ser realizada uma perícia, né, social. Essa perícia social, ela pode ser feita diretamente nas agências da Previdência Social, mediante o agendamento, ou também ela pode ser feita no Serviço de Assistência Social das prefeituras, né? Porque a gente sabe que tem os CRAS, né, que cuidam da população mais vulnerável, e não é toda cidade que tem ali o atendimento presencial do INSS, não é toda cidade que tem esse serviço de perícia, né? Por exemplo, na cidade de Paranaíba, não há possibilidade de realizar perícia de forma alguma. Os atendimentos básicos são oferecidos à população, mas não tem. Então, quando vai se pedir
o BPC, a gente já vai com o relatório do CadÚnico, o relatório da assistência social do município. E aí, as assistentes sociais da prefeitura fazem os relatórios e a gente coloca no processo também, né? Que é uma forma de comprovar isso. E aí, pessoal, o que é importante dizer é que o BPC é pago na importância de um salário mínimo todos os meses, né? Mas também é importante que o beneficiário do BPC, a pessoa que recebe o benefício, ela mantenha com atualização periódica o seu cadastro no CadÚnico, pelo menos uma vez por ano ou a cada 2 anos, ela tem que estar ali sempre informando, né? Se ela conseguiu um emprego, por exemplo, e ela hoje passou a ter condição de se manter, aí ela vai automaticamente informar isso para assistência social, né? Para a Previdência Social, para que o benefício possa ser cessado. O que tem acontecido ultimamente é que, por conta dos pente finos da Previdência, o INSS tem cruzado os dados, né, dos membros daquela família, e nesses casos, cessado ou pelo menos interrompido o pagamento dos benefícios e pedido que as pessoas apresentem comprovantes da situação atual. Então, o importante é saber que você não pode deixar chegar nesse ponto, você tem que estar sempre prestando as informações. O que pode acontecer, por exemplo, é que um membro da família se case, né, e aí ele passa a ter uma renda, mas o INSS não está sabendo quem é o membro da família. Então, quando ele registra na carteira, quando ele passa a ter renda, o benefício é interrompido o pagamento. Por quê? Porque o beneficiário não informou que aquela pessoa não pertence mais ao grupo da família, porque ela se casou, né, constituiu um outro grupo familiar. Então, tudo isso pode ser levantado ali, mesmo administrativamente, né? Exatamente. Pode continuar, desculpa. Não, pode falar. Eu ia dizer que o PPC é um tipo de benefício que realmente precisa procurar um advogado especialista, porque ele é muito amplo, né? É muito difícil a gente limitar uma situação, por exemplo, a aposentadoria especial. A gente precisa que a pessoa tenha trabalhado em condições especiais, então a gente fecha ali um raciocínio. O PBC não, ele é bem amplo e ele dá essa possibilidade de muitas pessoas terem esse benefício concedido. Por isso a importância de procurar um advogado especialista para que ele saiba orientar de acordo com o caso ali que está diante, né? Que está acontecendo no momento. É isso, porque, veja, a gente sabe que muitas vezes a pessoa em situação de vulnerabilidade ela não vai ter todos os documentos, né? Hoje o atendimento do INSS ele é feito quase que toda a distância, né? Então, como a pessoa não tem nem como comer, não tem internet, não vai ter um computador, não vai ter um smartphone, né? Então, aí a importância do advogado estar ali muito, muito bem antenado com as formas de produção de prova, documentação necessária, né? Então, assim, de uma maneira geral, o que é importante? Renda per capita, a comprovação da renda per capita, a comprovação da vulnerabilidade. Então, para o BPC, são duas perícias, a perícia social e a perícia médica, né? E também a instrução bem realizada do processo para comprovar mesmo que não há condições da manutenção própria, né? E veja, por que isso é importante ser feito diretamente no INSS? Porque se houver uma negativa do INSS, o que vai acontecer? Você vai precisar usar daquele processo muito bem instruído na seara administrativa para utilizar no judiciário e dizer, olha, senhor juiz, senhora juíza, todas as provas estão aqui, o INSS negou esse pedido de forma injusta. Mas você não vai, muitos juízes não permitem que você traga novos elementos para o processo.
Então, se o pedido foi feito muito mal feito, muito mal realizado pelo próprio segurado, não tem documento comprovando aquilo que ele está dizendo, muitas vezes, quando você vai para o judiciário, o juiz não considera aquela postulação e você volta tudo, você tem que voltar tudo para trás, começar de novo. Então, Larissa, falo da professora Larissa, eu chamo ela de Larissa porque, poxa, tantos anos de amizade, né? Mas, assim, doutora Larissa, eu digo que cada vez mais o advogado passa a ser indispensável para a postulação de benefícios perante o INSS, por isso, por causa do entendimento que o judiciário tem depois, né, de que o processo não foi bem instruído, o INSS não tinha como chegar numa conclusão diferente, porque os documentos não foram bem instruídos, o processo administrativo não tinha a documentação devida, às vezes a falta de um formulário que precisa ser preenchido, a falta de um CAD único atualizado, né? Então, tudo isso conta, né? Conta na decisão que o INSS vai tomar depois. Mas, e por isso que o advogado é indispensável. Então, se, por exemplo, for considerado um processo mal instruído, volta tudo a estaca zero, a pessoa perde aqueles atrasados que ela teria direito, né? E sei lá, eu acho que é uma perda de tempo e de dinheiro, né? Porque não é sempre. Porque, olha, esses benefícios você vai discutir num juizado. E no juizado, o entendimento é muito restrito, muito restritivo. Muito mais. Exatamente do juizado agora. Não é? E limita a nossa produção de provas, limita o nosso caminho processual. Para quem está nos ouvindo, que é leigo, poder entender, quando nós protocolamos uma demanda, a gente pode optar pelo juizado, que em tese é mais rápido, ou pela Justiça Federal comum ali, né, que a gente diz. E só que para que a gente possa tramitar nessa comum, o valor da causa tem que ultrapassar 60 salários mínimos, que não é o caso aí, geralmente, dos PBVCs, eles ficam abaixo. E aí nosso caminho processual ele é mais limitado. Então, instruir o processo administrativo muito bem instruído, as provas corretas, favorece muito a concessão desse benefício no judicial. E também, né, quando o processo, na fase processual, quando ele vai bem instruidinho, economiza tempo. Por quê? Porque aí já vai ter uma perícia que foi realizada pelo médico, já vai ter também uma perícia social, é só julgar, né? Ou então, muitas vezes, você pode querer instruir com oitiva de testemunhas, fazer uma prova testemunhal no processo, mas o juiz já tem muitos elementos que vão embasar o julgamento dele. Não é que ele vai ter que parar o processo para solicitar uma diligência pericial, nada disso, né? Ele já pode imediatamente julgar, se ele quiser, inclusive. Exatamente. Então, a gente espera que vocês tenham ali, né, tido a oportunidade de conhecer um pouco o benefício de prestação continuada e trazer essa discussão aqui, né, no nosso tempinho que a gente tem para falar com vocês todas as semanas. Queria dizer o seguinte, na descrição desse vídeo, vocês vão ver que tem o meu contato, né, e da doutora Larissa. Nós estamos falando de cidades diferentes, né? E aí, você pode, se você tem alguma dúvida, deixar aqui nos comentários. Esse vídeo está sendo postado no canal da doutora Larissa também. E aí, nesses comentários, a gente vai procurar esclarecer qualquer dúvida que a gente não tenha esclarecido para você, né? Algum apontamento que você queira saber, então você pode ou deixar aqui nos comentários ou diretamente nos nossos contatos. Aqui a gente pode estar esclarecendo isso para vocês, tá bom? Eu agradeço, eu fiquei muito feliz que o nosso último vídeo teve bastante visualização. Queria dizer para vocês, nos ajudar. Nossa intenção é ter, no futuro, uma interação direta com vocês, né? E para isso vocês precisam seguir o nosso canal, né? Seguir, ativar as notificações,
divulgar esse canal de disseminação de informações e no futuro a gente vai poder interagir ao vivo. E ao vivo é sempre mais legal, né? É sempre mais legal, porque aí a gente pode ir tirando as dúvidas em tempo real. Então é isso. Eu fico aqui agradecendo a Larissa, deixo o meu grande abraço para vocês e dizer que semana que vem tem mais, né? Acho que agora é isso mesmo, né, Larissa? Para você se despedir, passar suas informações também. Isso aí, um abraço a todos vocês e compartilhem o canal, porque informação é conhecimento, é poder, e às vezes tem alguém próximo a vocês que esteja precisando, não sabe da existência desse benefício, e como diz uma professora, um benefício concedido é uma família protegida. Então é exatamente isso, poder protegê-la e ter essa dignidade. É isso mesmo, né, Larissa? Hoje em dia a gente vê tanta gente que podia estar sendo atendido, podia estar recebendo o salário e está numa situação de extrema vulnerabilidade, sem saber que existe um benefício que vai render um salário para aquela família, né? Exatamente. Lembrando, pessoal, que acho que ficou sem eu não falei sobre isso, que o fato de uma pessoa, um membro da família, receber um benefício desse, não exclui a possibilidade de outro membro receber, tá? É importante dizer isso também. E é só por hoje, e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Até mais.